Bom dia, gente. Vamos Bom lá. dia. A gente queria saber um pouco sobre o que é essa cultura queer, de onde ela surgiu, como surgiu o termo, se você pudesse falar. Não, se a gente falar de maneira o mais simples possível, é tudo aquilo que não é binário entre homem e mulher e se coloca nesse espectro, digamos assim, que hoje é LGBT, sei lá o quê, a gente pode colocar como cultura queer, né? Portanto, tudo aquilo que não é padrão. Uhum. Ah, sim, entendi. E a gente queria perguntar o que era isso, porque foi o nome da exposição Isso, e não falou muito sobre isso. Às vezes as pessoas não entendem muito bem o claro. termo. Uhum. Cultura queer, né? Portanto, tudo aquilo que não é padrão. No contexto da exposição, de que forma você acha que... Porque arte como política, e hoje a gente vê, por exemplo, nas escolas sem partido, isso sendo deixado de lado. Por exemplo, eles estão querendo tirar a arte, sociologia, história. Como você acha que isso influencia nesse comportamento que teve diante dessa exposição, sabe? Que não tem mais essa educação artística, não tem essa educação artística de base, como você acha que isso prejudica muito? Não, educação sem partido, educação sem política, educação sem arte não é educação, né? Quer dizer, são elementos essenciais dentro do processo pedagógico. O que essas pessoas querem é formar robôs para uma sociedade de consumo capitalista, neoliberal, onde todo mundo vai produzir e vai dormir. Só que a gente não quer isso, né? A gente quer uma sociedade onde as pessoas sejam sujeitos plenos, sejam livres e elas tenham a capacidade de pensar. Então, quem quer uma escola sem partido não quer pessoas capacitadas para o pensamento, né? E a gente vê claramente que as pessoas que se manifestaram contra essa exposição, elas não têm uma sofisticação de pensamento nenhum, porque elas viam obras que eram contra a pedofilia, achando que era a favor da pedofilia. Portanto, essas pessoas são muito ignorantes. Então, eu acho que essas pessoas que defendem a escola sem partido, elas são um bom exemplo de como é importante as pessoas terem arte, filosofia, política dentro da escola. Uhum. Falando nisso, a gente viu, por exemplo, comentários nas redes sociais e tal, meio que uma divisão entre a população LGBT sobre colocar, tipo, cena de zoofilia junto com gays, trans, porque eles sempre são identificados preconceito, levam preconceito falando que eles se assemelham à zoofilia. Então, muitos LGBTs não concordaram, acham que houve um problema de curadoria. Você acha que Então, não tem? essa exposição que todo mundo fala e ninguém viu é complicado, né? Porque como a gente pode falar de uma exposição que a gente não viu de fato as imagens, não viu de fato as obras, e a gente pode falar que tem zoofilia. Quer dizer, a arte, ela opera num campo simbólico, onde muitas vezes você colocar uma pessoa praticando o sexo com um animal não significa que você está defendendo isso. Significa que você está apontando para questões da sociedade. Então, a gente não pode ser explícito quando a gente fala de arte. E essa discussão que a exposição trouxe é uma pena porque as pessoas estão falando sem saber exatamente os conteúdos dela, né? Uma artista, por exemplo, como a Adriana Varejão, que fazia parte da exposição, ela tem várias cenas onde você vê a violência entre brancos e negros. E isso se refere ao nosso passado colonial, escravagista, onde os negros foram submetidos pelos brancos. Então, não é porque ela coloca essas cenas que ela está defendendo isso. Ela está simplesmente falando que a nossa sociedade é baseada nesse tipo de preconceito. Portanto, a gente não pode esconder isso e falar, não podemos mais apontar isso porque isso é preconceito. Não, isso é parte da nossa prática cotidiana e do nosso passado colonial escravagista. Então, a gente tem que falar sobre isso. E se a gente esconder isso, a gente vai estar postergando problemas que decorrem dessa situação. E qual o problema você acha que é dessas empresas levarem isso? Porque a exposição foi feita pelo Santander. Então, qual o problema disso estar sendo patrocinado por essas empresas? Acho muito legal essa questão, porque aí a gente vai tratar do significado das corporações hoje no mundo da cultura, né? E essas corporações, elas basicamente elas buscam não tanto a discussão sobre a arte, mas elas querem fazer propaganda delas através da arte. E provavelmente elas não tinham a expectativa de que uma mostra sobre o Museu Queer, sobre essa temática queer, pudesse provocar essa oposição que ela teve, especialmente porque provavelmente o que ela queria era a simpatia do dinheiro
isso nos Estados Unidos chama de pink money, né, do dinheiro de quem é gay, digamos assim, porque eles hoje são uma parcela importante da sociedade. Então, provavelmente, aquilo que para eles era como objetivo se aproximar de um universo, o tiro saiu pela culatra. Agora, isso também tem uma outra questão que é interessante, que assim, essas instituições culturais bancadas por bancos, né, patrocinadas por grandes bancos, elas valorizam muito mais a quantidade de pessoas que visitam do que a qualidade da visita dessas pessoas. E tentam inflar esses números através da visitação de escolas. Então, se você vai numa exposição dessa, tem muito mais criança assistindo do que adultos. E aí é um problema também, quer dizer, por que essa temática tem que estar numa exposição onde o banco está tentando atrair muito mais crianças do que adultos? Então, aí a gente entra dentro de uma complexidade sobre a exposição, onde a gente vê que esses bancos eles operam muito mais pelo marketing, e isso que foi a razão que fez com que a exposição fosse fechada, porque a repercussão acabou sendo negativa demais para eles, e não por questões estéticas, por questões do campo da arte. Elas estão interessadas em propaganda, e se a exposição é ruim para a propaganda deles, portanto, vamos fechar a exposição. Que é uma forma de censura terrível, mas a gente vive numa sociedade onde atualmente isso acontece não só no Brasil, mas em todos os lugares, né? Eu tenho uma pergunta. Diante das novas mídias e de todas as, sei lá, mídia, novela, série, tudo que está acontecendo, por que você acha que no campo da arte isso polarizou tanto, se a gente vê isso na TV frequentemente? Por que não há uma censura voltada para a televisão e para a arte, que é uma coisa que todo mundo precisa ter, porque é de extrema importância, teve essa censura e teve essa polêmica toda? Esse grupo que pediu a censura, que fez posts, e que é o MBL, ele é um grupo pago por organizações neoliberais para justamente atacarem esse tipo de espaço de reflexão e pensamento. Portanto, eles são pagos para provocar isso. E isso não foi só nessa exposição, tem sido em outros lugares, aqui com menos repercussão, e eles têm justamente conseguido essa prática. Então, essa polêmica, ela é quase que artificial, porque essas pessoas, elas são pagas para isso, né? No começo eles diziam que não iam participar de partido, depois eles se candidataram, depois eles falaram que eles eram contra a corrupção, e hoje em dia a gente vê que eles estão próximos das pessoas mais corruptas do país. Portanto, é um grupo de pessoas que estão sendo, são os terroristas de direita. E esse grupo acaba estimulando o fascismo no cidadão comum também, né? Exatamente. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas que opina, elas não estão vendo a exposição, elas não sabem dos conteúdos, então elas estão baseadas em informações que são mentiras, né? Que é o que hoje a gente chama de fake news, ou seja, esse grupo, ele é um grupo fabricante de fake news. E aí todo mundo acha que, nossa, eles estão valorizando sexo com animais, eles estão valorizando pedofilia, eles estão... O que é mentira. Então, além do mais, o problema é que esses grupos eles se baseiam na mentira e não na verdade, né? Eles estão disseminando um tipo de pavor que é um pavor falso, mas que é exatamente para se contrapor a esses espaços de reflexão que a arte consegue criar hoje em dia. Então, acho que a partir da educação, nas escolas, isso poderia mudar o posicionamento das pessoas com relação à arte, né? Se tivesse um entendimento maior das pessoas com relação à arte. Claro, quer dizer, a educação é o princípio de tudo. Só que, como eu já falei, o que esses grupos que defendem a escola sem partido, eles querem justamente a não reflexão. Então, eles não querem que a gente use práticas artísticas como uma forma de conhecimento. E só que é isso que os museus hoje em dia fazem, né? As grandes exposições, as bienais. É interessante que na Bienal de São Paulo de 2013, se eu não me engano, a gente está em 2017, não, 2014, que se chamava justamente Como Falar de Coisas que Não Existem, uma das sessões era um museu bicha. E esse museu bicha, que foi curado por um peruano, tinha imagens tão fortes quanto as que estavam lá, e aqui em São Paulo não tiveram essa repercussão. Porque talvez naquela época, esse grupo que agora é instrumentalizado aí a atacar tudo que
tudo que aquilo que defende a liberdade, eles não estavam tão ativos. E naquela exposição, quer dizer, essa temática já era potente, né? Já se falava disso. E é importante que essas temáticas sejam... Quer dizer, eu acho que a arte, hoje em dia, é um dos poucos lugares... Ontem a gente teve um evento aqui na PUC, onde foram diplomados os 5 alunos que foram assassinados pela ditadura militar no Brasil. E nesse contexto que a gente está, é muito legal estar num lugar e numa universidade onde a gente tem essa liberdade, que hoje na sociedade cada vez menos, né? Quer dizer, a política neoliberal desse governo que está aí é uma política de fechar universidades, de reduzir cursos e tudo isso faz parte de uma ação. Então, isso para dizer que a arte, de certa maneira, ela ainda é um espaço de liberdade. Assim como, felizmente, a PUC também é um espaço de liberdade. E as pessoas entendem cada vez menos o sentido da arte, né? Porque a gente estava conversando aqui que quando a gente vai no museu, a pessoa não para e aprecia a arte. A pessoa apenas tira o celular e tira foto da arte para levar para casa. Então tem essa questão da reprodutibilidade através do celular, que acaba, desfazendo a arte, né? Você não reflete mais sobre aquilo. A arte vira consumo. Consumo total. Tem uma questão aí que também é importante. A gente é alfabetizado para ler, mas a gente não é alfabetizado para ver. Né? E eu acho que isso é algo que é muito grave, porque a nossa cultura atualmente ela é muito visual. Então, quando a gente é alfabetizado para ver, a gente consegue perceber na estética, por exemplo, de um governo como o governo Temer, como é um bando de mafiosos que estão lá. Só que as pessoas elas não estão alfabetizadas para ver. Portanto, às vezes elas ficam só prestando atenção no texto. E se a gente tivesse alfabetizado para ver as coisas, e a arte, por isso que ela é tão perigosa, porque ela nos dá essa ferramenta para poder ver melhor as coisas. E aí, quer dizer, esse ver melhor, ou conseguir decifrar, e sei lá, eu estudei na PUC, fiz semiótica. Para mim foi muito legal estudar semiótica, porque a semiótica me ajudou justamente a ver. Né? E eu acho que o que falta hoje para as pessoas que criticam a arte, porque a arte é complexa, é que elas não estão disponíveis para ver, elas querem compreender tudo racionalmente. E a gente está num momento onde a razão já não dá mais conta de tudo. Posso fazer uma pergunta? Essa coisa que você estava falando sobre o ver, né? E o compreender. Essa relação de você ter uma imagem que ela automaticamente vem com um significado pronto, um sentido pronto, e as pessoas preferem esse tipo de imagem que você não precisa, que não exige reflexão. E uma das críticas que se faz à arte contemporânea é que ela não dialoga, ela não diz nada. Como você vê essa relação hoje? Então, eu acho que a arte ela diz muito, mas as pessoas elas simplesmente olham a primeira camada das imagens, né? Como a gente viu lá, quer dizer, uma das artistas da exposição no Rio Grande do Sul, ela sofreu abuso sexual quando criança, e ela retrata isso nas pinturas dela. Portanto, ela não está defendendo isso. Ela está quase que purgando esse trauma que ela teve, revelando isso. Agora, se a gente olha só para essa imagem, que é o que vem, e a gente não sabe o contexto, a gente vai achar que ela está defendendo isso. Portanto, a arte contemporânea também, ela não é só uma camada, a primeira camada, digamos assim, mas ela também nos demanda um certo sentido de investigação. A gente tem que ir lá, saber a história do artista, saber o que ele está querendo dizer, e as pessoas têm muita preguiça disso. Né? Como ver um filme do David Lynch. Se você começa a assistir a série e acha que você vai entender tudo de cara, tá errado, entendeu? Entender de cara é fácil a novela da Globo, porque ela já está tudo explicado. Se a pessoa tem um drama, a música é dramática, a iluminação é dramática e a representação é dramática. Agora, na arte mais complexa, as coisas são muito mais complexas. Portanto, a gente tem que também estar disponível, que eu acho que esse é o problema, das pessoas que criticam a arte contemporânea, porque elas não estão disponíveis para decifrar. Né? Então, se a gente vai lá e
Tanto que em arte contemporânea hoje em dia, muitas vezes tem uma legenda grande do lado da obra. Porque é importante você saber que é tal artista passou por essa situação na infância e aí fez isso. Quer dizer, você vai olhar de outra maneira. Agora, se você for lá só olhar a pintura e achar que ela é suficiente, tá errado, entendeu? É como a gente na Praça da República ficar vendo aquelas pinturinhas lá. Essa atitude, que é uma atitude passiva diante da arte, ela foi totalmente questionada já desde o começo do século XX. Então, a gente está no século XXI, a gente não pode ter essa atitude passiva, né? Quer dizer, que o Hélio e a Lígia Clark, tantos artistas brasileiros sempre defendiam que o artista é um propositor. Ele não está fazendo uma obra acabada, ele está propondo uma forma de relação. Então, a gente tem que também ter essa capacidade e essa vontade de se relacionar com as obras, né? Teve algumas imagens que foram divulgadas na internet, tipo, as pessoas conseguiram colocar. E tem uma imagem que é exatamente cenas de zoofilia e uma cena de um negro sendo estuprado. E muitas pessoas olhavam a imagem, falavam da cena de zoofilia e não viam a violência do negro. Você acha que existe... De que forma, tipo, existe um microfascismo, um preconceito dentro de cada um que não enxerga isso, mesmo estando, tipo, descaradamente? O Brasil, pelo menos quase durante 500 anos, ele foi escravagista. Quer dizer, ele submeteu uma população que foi trazida da África para cá de uma maneira absolutamente violenta e submeteu essa população de uma forma violenta. Então, no fim, é triste, mas é natural que as pessoas não vejam isso, porque elas não quiseram, durante 500 anos, ver isso. Então, hoje em dia, quando isso é mostrado num quadro e as pessoas se sensibilizam com o animal, mas não com uma pessoa sendo estuprada, é um retrato justamente dessa história. E é dessa história que está sendo denunciada por esses trabalhos. Só que de uma maneira poética. Quer dizer, não é um manifesto, é um trabalho artístico. E um trabalho artístico, ele se dá de uma forma mais sensível. Fábio, você já levantou, de certa forma, essa questão as meninas levantaram da educação para a arte. Acompanhando as manifestações pelas redes sociais, a sensação que a gente tem é que as pessoas ainda têm aquela ideia de que arte é a reprodução da realidade, é a cópia da realidade. É muito chocante, tudo bem. Tem a questão do MBL, dos movimentos de direita que se mobilizaram, etc. Mas quem lê as mensagens e como isso tomou, o vulto que isso tomou, a impressão que a gente tem é que não chegamos ainda à modernidade do ponto de vista estético, né? As meninas falaram de arte e educação. Agora, a impressão que a gente tem, seja nessa questão da falta de investimento em arte e educação, e seja na questão de deixar para a iniciativa privada todas as iniciativas de patrocínio para a arte, parece que alguma conta chegou para nós, né? A censura, essa exposição parece ser uma grande metáfora desses dois caminhos que faliram, né? Claro. A questão da arte e educação, né? A arte e a cultura sempre foram tratados de forma secundária, sempre foram desqualificados. Mas agora parece que a conta chegou e falando em imagem, uma imagem está muito clara. A continuar por essa falta de investimento em arte e educação e ao não percebermos que um projeto político tem também um projeto estético por trás ou pela frente, parece que a gente vai continuar girando O que você acha dessa conta que parece chegar, seja da questão da iniciativa privada protagonizando os investimentos e a questão da arte e educação? As pessoas não estão preparadas, não tem elementos, né? Eu acho que chamar de ignorantes eu acho que não é o caso, porque aí é o país inteiro, né, que está com um problema mesmo de ver que ocorreram as vanguardas, né? Claro. Não, mas Silvio, eu não sou tão catastrófico assim pelo seguinte, porque eu acho que essa Bienal que eu citei aqui em São Paulo, como falar de coisas que não existem, ela tinha o Museu Bicha, ela tinha obras, foi justamente logo depois que foi erguido o Templo de Salomão, né, ali, que é
lugar completamente esquizofrênico, né, da Igreja Universal, e era muito crítico a essas práticas. Era uma Bienal muito crítica e que levantava a questão do aborto, por exemplo, e muita gente foi promotor público lá, teve cartas contra. Agora, a Bienal de São Paulo é uma instituição pública, é uma fundação pública, quero dizer, ela tem uma história de comprometimento com a arte e ela tinha os curadores que seguraram essa onda. Portanto, a Bienal nunca fechou, a Bienal ela se manteve, e o que eu acho que essa censura do Santander coloca é justamente que essas corporações, elas não têm essa capacidade que uma instituição pública tem, nem a legitimidade para defenderem isso, porque é óbvio que se você vai trazer questões polêmicas, né, sei lá, ontem mesmo também, nesse mesmo evento da PUC que teve, eu fiquei esperando, porque eu olhei no site e eu vi que alguns alunos ironizaram a diplomação dos familiares mortos. E a contradição faz parte. Eu acho que também a gente não pode achar, não é porque essas pessoas também sejam de extrema-direita, etc., que elas não tenham o direito de se manifestar. Agora, quando você tem uma instituição pública forte ou uma função pública forte, você sabe que você não pode fechar uma exposição, a não ser que ela atente contra os direitos humanos, que aí é outra situação, mas não era o caso dessa exposição. Então, portanto, eu acho que aí a gente tem uma corporação que fechou porque ela considerou que aquilo estaria fazendo mal para a imagem dela. Mas eu também tenho certeza que, neste momento, ela se arrependeu disso. Por quê? Porque a repercussão disso também foi tão negativa, não só no Brasil, como no resto do mundo, né? Você tem artigos em vários jornais falando sobre essa polêmica. O Santander é uma instituição internacional, portanto, a quebra de imagem deles foi, sabe, um erro, um cálculo errado que eles fizeram? Eu acho que tem isso. Então, aqui eu concordo com você que a gente tem um déficit educacional, que a gente tem dificuldades, mas eu acho que em algumas instituições públicas, elas aguentam esse tipo de pressão, né? Agora, quando é uma corporação, essas corporações, como a intenção delas, e eu acho que aí que está a diferença, entendeu? A Bienal de São Paulo, a missão dela é artística, né? Ela tem uma história de mais de 60 anos que defende uma produção contemporânea. Ao passo que um banco, a arte para eles é uma forma de, como eu falei, merchandising. Então, se o merchandising é ruim, eles cancelam. E eu acho que essa que é a questão essencial por trás disso, entendeu? Ou seja, será que então esses bancos e essas corporações merecem ter verba de dinheiro público para isso? Porque todas as exposições que eles fazem são dinheiro público. E aí, se uma exposição agora está fechada e eles falam que vão devolver o dinheiro, eu acho que isso não é o mais importante. É porque que, para todas as outras exposições que eles fazem, eles ganham dinheiro público. Porque, na verdade, o que eles estão fazendo é propaganda deles mesmos. Muitas vezes com artistas que são, sei lá, parentes de pessoas deles, que são... Você entende? Quer dizer, essa que é a contradição, né? E que eu acho que o governo do PT... que se encerrou de uma maneira abrupta, não teve a capacidade de transformar, porque existia essa intenção, mas essas corporações também são tão fortes que elas frearam isso. E uma das razões possíveis do golpe também seja, inclusive, isso, entendeu? Essa intenção de você reverter uma lei de incentivo à cultura que basicamente só privilegia as grandes corporações, porque são eles que usam do marketing dessa grana. Já que estamos entrando no campo ideológico, alguns críticos disseram que se fosse o contrário, se fosse um grupo mais conservador, tivesse feito a proposta de uma exposição que atacasse algumas questões, por exemplo, como o feminismo, questões éticas e étnicas que são caras à esquerda, setores da esquerda poderiam se levantar, e talvez agir da mesma forma, de forma mais fundamentalista que esses setores da direita. Portanto, uma crítica de que é preciso ter uma certa tolerância, que é preciso analisar que certos grupos, quando se sentem atacados, sempre apelam para a censura ou para alguma articulação mais dura. Li em vários textos, né, que muitas coisas começaram a vir à tona, li alguma coisa nesse sentido. Como você vê o papel da esquerda e dos setores mais progressistas nesse caso? Você acha que a esquerda estaria preparada, por exemplo, para uma mega exposição que questionasse todos esses valores mais progressistas que estão sendo postos em prática? Você acha que poderíamos ter a mesma moeda, digamos, nesse caso?
Ou você acha que é uma discussão inócua e que não foi isso que aconteceu e não aconteceria? Não, sabe o que eu acho que é irônico nisso tudo? É que, assim, apesar de tudo, a esquerda é quem atualmente é a mais neoliberal no sentido de defesa das leis. Não é? Ou seja, eu não acredito que se houvesse uma exposição porque também vamos pensar o seguinte, a Constituição brasileira é muito clara. Preconceito é crime inafiançável, você entende? Então, quer dizer, se houvesse uma exposição onde se defendesse, por exemplo, que a mulher tem que ser subjugada, que os negros têm que ser subjugados, isso é um crime, não é que isso é uma questão da esquerda. Portanto, é óbvio que muita gente de esquerda, nesse momento, entraria com ações, porque isso é crime. Tanto que o promotor foi na exposição e falou que estava tudo bem. Então, eu acho que também a gente tem que tomar cuidado com essas lógicas falsas, porque, assim, se houvesse uma exposição onde, sei lá, se falasse dos exageros do feminismo, dos exageros do movimento queer, é uma coisa, e que eles que façam, entendeu? A questão é, quem dentro do mundo das artes vai fazer isso? Provavelmente ninguém, porque o mundo das artes, e isso que também é interessante, essa comunidade, né, como diria o Pierre Bourdieu, esse campo artístico, ele é um campo mais esclarecido, ele é um campo mais informado. Portanto, os curadores e as instituições de cultura não fariam uma coisa dessas, porque, não, sabe, as pessoas não têm esse preconceito. Então, não existiria, eu acho, seria algo muito artificial, uma exposição que fizesse isso. Agora, o que esse grupo de direito está falando é mentira, isso que é o problema deles, entendeu? Eles só estão utilizando esse debate como uma forma de ganhar uma discussão pública a partir do falso, né, do que não estava lá. Eles falam que tinha a defesa de pedofilia, de zoofilia, mas isso é falso, isso não é verdade. Então, a gente não pode achar que que isso era uma pauta de esquerda. Não era uma pauta de esquerda. Tem uma pergunta que a gente fez para o Cauê, quer dizer que a gente sai da escola sem partido e vai para o museu sem arte. Exatamente. É uma frase que circulou muito pela internet também. Mas é interessante que, por outro lado, vários artistas, como o Elliot Sica, já falava que o mundo é um museu, você entende? Então, o museu também é um lugar careta hoje em dia. E o que o Santander está mostrando é que, de fato, é. E essa caretice, ela tem que ser questionada também, né? O museu como um lugar, né, que tradicionalmente é um lugar onde a gente faz um recorte e dá a ver, né, uma seleção de objetos. E que fetichiza, e que dá aura, e etc. Ou seja, não interessa. Eu acabei de vir de uma exposição na Turquia que grande parte dela era em escolas públicas, não era dentro de instituições, porque, de fato, quando você mostra dentro de um cubo branco, isso já está ideologizado, né? Porque você está eliminando da relação com a sociedade. Então, quando você faz num lugar que é mais público, que é mais da vida cotidiana, ganha uma potência muito maior. Então, né, quer dizer, essa questão ela é importante hoje em dia também, pensar o lugar da arte, né? E o que é arte, afinal de contas. No fim, eu não vi a exposição, mas a minha impressão é que era uma exposição careta, né? Porque existem práticas homoeróticas, práticas que a gente pode chamar de queer, que se a gente observar o Rock in Rio do fim de semana, mostram que, sabe, assim, os grandes destaques foram os transexuais, foram as pessoas, foi Pablo Vittar, foi Lineker, ou seja, a sociedade em geral já superou essa questão que esse bando de imbecis está defendendo conta dentro do museu, né? E essas pessoas, né, o Pablo Vittar ele tem mais visibilidade do que a RuPaul hoje em dia, ou seja, vamos olhar para o Brasil real, e eu acho que assim, o Brasil real não é preconceituoso como foi a atitude do banco e dessa minoria que defendeu essa bobagem aí em relação ao Museu Queer. Se você tiver mais alguma... Não, eu acho que foi legal, né, as questões que vocês colocaram dão conta do... Você acha que o banco queimou o fusível antes da hora? Isso? Totalmente. Depois ele se arrependeu? A repercussão foi muito maior, sem dúvida. Os caras se ferraram. Existem campanhas, né, contra agora o Santander, e tem enfim... A gente devia ter feito pichação aí fora, sei lá, entendeu? É muito... Tá no ar ainda aqui? Não. Tá.
Estamos ao vivo em cores ainda. E olhar para o Silvio, eu fico enchendo o saco do eixo. Outra, você acha que se fosse São Paulo ou Rio seria diferente? Poderia ser diferente? É difícil falar, mas eu sei que, por exemplo, agora em São Paulo existe uma mostra de performance que se chama Verbo e que acontece sempre em julho numa galeria, na Galeria Vermelho. Essa exposição esse ano teve uma ação de uma artista que era composta por várias mulheres que ficavam na porta da galeria em fila durante horas e ficavam urinando na galeria, assim, nessa fila. Que é uma ação sobre medo, sobre o papel da mulher. Quer dizer, a gente está falando de uma cultura do estupro que existe aqui no Brasil hoje em dia, né, e de como isso a mulher se sente perseguida. Então é muito legal você ter numa galeria uma ação de mulheres onde esse medo ganha visibilidade. E uma dessas militantes das redes sociais de direita escreveu um post dizendo que tinha passado lá, que viu, olha só que absurdo, e isso também gerou uma controvérsia grande nas redes sociais. É que isso, como não era num banco, como a galeria não fechou, mas quer dizer, isso também está presente aqui entre nós. E aí eles fizeram denúncias falsas sobre essa exposição, entraram no site da galeria e das instituições parceiras estavam fazendo e disseram que para aquele festival tinha dinheiro da Petrobras e que era um absurdo, mas disseminaram falsidades, não tinha nada disso. Né? A questão é que uma coisa é uma galeria que defende aquilo e que tem claramente que isso deve ter visibilidade, e outra coisa é o Santander, justamente, que não quis assumir esse risco, mas que não calculou que a repercussão seria tão grande quanto. Então, eu não queria ser, nesse momento, o PR lá do Santander, porque os caras, para limpar a imagem, né, porque também tem esses termos que são incríveis, né, do mundo corporativo, de ter que fazer com que agora essa parte negativa seja revertida. Então, eles vão ter que gastar uma grana para fazer isso, né, e merecida, porque realmente foi um desgaste ridículo. O museu, ele pode se dizer que é uma instituição disciplinar mesmo, né? Sim. Ele faz ter uma regra de conduta lá dentro e muita gente não... Tipo, a galera da periferia às vezes não consegue chegar. Como você acha que, tipo, essas questões artísticas seriam levadas para esses lugares, sabe? Como você acha uma alternativa para isso? Porque fica muito nessa bolha universitária, bolha intelectual, e muitas vezes as pessoas que não têm acesso a isso não sabem. Não são. Então, eu acho que as instituições e os curadores e o campo da arte é muito preocupado com isso. Né? É legal, eu vou falar de novo dessa Bienal, como falar de coisas que não existem, porque a Bienal ela fez, no primeiro andar do pavilhão da Bienal, uma praça, onde nessa praça eles faziam saraus, com movimentos que são da periferia e que nunca tinham ocupado espaços institucionais, e esses saraus eles eram realizados nessas parcerias com esses grupos periféricos, ou seja, levar lá gente para que essas pessoas ocupassem esse espaço, digamos, heteronormativo branco, de que 99% se constitui. E foi muito legal, porque foi uma experiência diferente, eles levaram várias... a gente até trouxe, na Semana de Jornalismo do ano passado, um dos grupos que participou desses intercâmbios e que ocuparam esse espaço. Portanto, alguns museus, algumas instituições, né, e eu acho que a Bienal nisso que ela tem de importante, ela é a instituição de ponta que a gente tem. Na própria Bienal passada, em Certeza Viva, ela também tinha grupos que também eram periféricos que participavam, ou seja, mas aí é diferente dessa relação que esses bancos têm, que é paternalista, vamos trazer as pessoas para ver. Não, vamos trazer as pessoas para elas assumirem responsabilidades aqui dentro também. Né? Então, não é essa relação de cliente, digamos assim, mas é uma relação de parceria. Eu acho que isso, hoje em dia, está mudando bastante, e eu vejo em muitas instituições de vários lugares, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, que quem se preocupa com a produção artística se preocupa na inclusão, mas na inclusão de uma maneira que seja efetiva, e que aí as pessoas participem de verdade. Fábio, muito obrigado. Volte sempre e vamos acompanhar os desdobramentos da saga queer, Santander e arte e cultura.
É incrível, né? Porque o ano passado eu participava, não está mais gravando mesmo, né? Tá. Assim que tá precisando interromper. Então, termina aí. Eu tô querendo saber o que é. Na reitoria da Nascinta, eles me chamaram para participar de um grupo